com vocês? Eu sou Flávia Lundeberg, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje a minha entrevistada é a Carla Boglö, tá certo? Tá certo. A Carla mora na Suécia desde 2016, ela é publicitária e trabalha na Suécia como fotógrafa. Isso. E hoje nessa entrevista a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela aqui. Quer se apresentar pra gente? Pois não. Meu nome é Carla Boglö, sou fotógrafa aqui na Suécia há quase 5 anos. Tenho 54 anos, tenho um companheiro com quem eu vivo, que também é carioca, e não tenho filhos. Então agora a gente vai começar as perguntas. Normalmente nas minhas entrevistas eu faço uma partezinha pessoal, que eu pergunto algumas coisas, e a gente vai para a profissão em si, que eu acho que é o que mais interessa as pessoas que estão assistindo as entrevistas. Então a primeira pergunta que eu faço para todo mundo: o que é que te trouxe à Suécia? Foi carioca que te trouxe à Foi Suécia. o carioca que foi me buscar lá em Portugal. Em Portugal. Então vocês se Portugal. conheceram em Portugal, você morava em Portugal? Na verdade, a gente se conheceu pela internet, né? Através de um amigo, né, em comum, que morava em Londres, e através de um comentário na internet, a gente começou a bater papo. Ele foi me conhecer em Portugal, logo em seguida, e aí a gente começou a namorar. E tá aqui agora, E quase aí eu tô 5 aqui, anos. Exato. Foi difícil se adaptar aqui? Nunca é fácil, né, você viver fora do seu país, né, mas como eu já tinha tido a experiência não muito positiva em Portugal, né, não foi 100% positiva, foi porque eu fui fazer um curso, né, então eu já tive o objetivo traçado, fui com aquele objetivo de estudar somente. Mas o mais difícil eu acho que foi realmente o clima, né, a adaptação no início, e eu morava num lugar muito longe de tudo. Era quase interior, né? A gente fala, morava no Polandet, né? Que a gente fala em sueco, né? Que é na roça. Na roça. A gente fala no Rio, na roça. Sim. Então eu morava no campo e eu sou uma pessoa super comunicativa, uma pessoa que estou sempre cercada de amigos. E aí todo mundo falava: será que você vai se adaptar, né? Aí eu falava: vou ter aqui, né? Mas hoje você se considera adaptada? Sim, sim. Estou morando agora já há 2 anos na cidade mais próxima de Estocolmo, né? Então isso facilita um pouco, né, a nossa vida, é isso. Qual foi a sua maior dificuldade de adaptação aqui no início? A língua. Sem dúvidas foi a língua. Mas por quê? Porque apesar de eu já falar outras línguas, falar inglês e tudo, o sueco é muito diferente de tudo que eu já estudei, né? Então eu fiz cursos de inglês na época, né? Que eu era adolescente até aos 18 anos. Tinha fluência também, perdi essa fluência porque não vai usando muito. Falava espanhol, então assim, já tinha estudado com professores, né? E aí ter que voltar a estudar uma nova língua, completamente diferente, aos quase 50 anos, voltar para a sala de aula não é fácil. Sim, não é. Né? E eu morava, como eu falei, eu morava no interior, né? Uma cidade muito pequena, muito estrangeiro, né? Que não falava nem inglês, não tinha muita opção. E aí eu falava só português em casa, né? Com meu companheiro, então como é que eu ia praticar, né, o sueco? E aí foi desanimando, eu não tinha uma professora lá muito assim, amigável, vamos dizer assim, né? Então aquilo me fez desistir, eu fiquei 1 ano e meio parada sem estudar, me arrependo porque eu podia ter... Nunca é tarde. A pandemia me ajudou, né? Que eu foquei em estudar e eu falei: eu vou terminar o intermediário esse ano, que foi o que aconteceu no passado. Eu terminei o Grund, que a gente chama, né? Que é o básico. A gente fala, porque a gente acha que o básico é o SFI, né? Que esse é o inicial, introdutório. Então assim, eu fiz o Grund, né? Então terminei o Grund e já entrei pro ginásio, né? Que a gente chama. Que é considerado nível de ensino médio. Que é um pouco mais avançado. Exato. E isso me ajudou também, né? Então assim, a pandemia foi um empurrãozinho que eu precisava para tomar coragem de estudar sueco. Se você pudesse escolher outro país para viver, qual seria? Olha, eu gosto da Suécia, atualmente eu estou adaptada, como eu falei, né? Eu estou agora buscando trabalho, estou focando mais nisso, né? Uma coisa mais efetiva, né? Mas se eu tivesse que escolher assim, um lugar, seria um lugar mais quente. Eu acho que tipo, lugar com sol. Na Europa ainda? Ou... Europa, porque assim, Brasil hoje, na atual circunstâncias, eu não voltaria, né? Acredito que futuramente também não, né?
Mas... Então você se vê morando e se aposentando na Europa? Na Europa. Na Suécia, provavelmente, não porque somente, eu acho lindo, maravilhoso, não é isso. Mas porque eu sei que eu tenho suporte para envelhecer na Suécia, coisa que no Brasil não tem, né? Então isso eu acho que é um fator importante na atual circunstância. Na atual conjuntura. Conjuntura, isso. Agora a gente vai para a segunda parte, onde eu vou perguntar um pouquinho sobre a profissão em si, que eu acho que é o que mais interessa as pessoas que estão nos assistindo. Como surgiu o seu interesse pela fotografia? Então, é uma história longa, mas eu vou tentar resumir. Minha mãe era paulista e saiu do interior de São Paulo, interior mesmo, cidade muito pequena, para viver no Rio de Janeiro na década de 50. E minha mãe tinha tido uma experiência com um trabalho com revelação fotográfica no laboratório de fotografia. E aí ela foi pro Rio, né? Não tinha experiência comprovada, tinha a experiência, o conhecimento que ela tinha, mas ela era muito corajosa, né? Pra época. E aí ela fez os testes, passou, trabalhou muitos anos na Mesbla, né? Os jovens ainda não sabem nem o que é Mesbla, mas era uma rede de lojas de departamentos, né, no Brasil. E conheci meu pai lá. Eles trabalhavam na mesma empresa, apesar de setores diferentes, né? Minha mãe trabalhou vendendo também equipamentos fotográficos, né, na loja. E aí, assim, quando eu nasci, eu já nasci sendo fotografada pela minha mãe, né? Porque ela gostava, ela não trabalhava mais com fotografia. Ela era, vamos dizer, a especialista em Photoshop da época. Então ela fazia toda a parte de revelação, né, de tudo que tinha relacionado a isso. Então eu cresci sendo fotografada por ela, né? Então tive contato com fotografia desde cedo. Então o interesse veio daí, da mãe, Daí, né? eu acho que sim, da minha mãe, que me fazia de modelo. Ela não gostava de aparecer nas imagens, diferente de mim, né? Que hoje eu fotografo e gosto de aparecer nas imagens, eu gosto, apareço, não tenho problema com relação a isso. Mas foi ela que me fez gostar. E a publicidade, né? Porque eu fui fazer a faculdade de publicidade, eu tive aula de fotografia, na época era analógica, ainda filme. E aí isso foi super interessante para mim, né? Ter essa experiência, né, de laboratório também, e poder dividir isso com a minha mãe, que na época minha mãe ainda estava viva, né? Hoje minha mãe é falecida. Então, assim, foi daí que despertou interesse. Mas eu fiquei com esse sonho engavetado, né? Eu falei, um dia eu ainda vou realizar esse sonho, e deixei pra lá. É necessário ter formação para trabalhar como fotógrafo? O que você acha? Necessário, importante, não é, né? Você pode estudar por conta própria, você pode ser um autodidata, né? Porque a fotografia é muito ampla, também, eu acho que também né? Democrática. É claro que se você faz uma formação, você tem um preparo maior, tem um conhecimento técnico maior, você pode de repente virar um professor de fotografia, essas coisas. Tem mais ferramentas, né? Exato. Então, assim, não é necessário, né? Não é extremamente necessário, mas é importante que a pessoa realmente esteja sempre estudando, sempre se atualizando, né? Eu, por exemplo, já fiz curso na faculdade, eu fiz cursos básicos em estúdio fotográfico, depois eu estudei em Portugal. E mesmo assim eu tô sempre estudando, eu tô sempre aprendendo. Aqui eu fiz 2 cursos de fotografia básico em sueco para praticar a língua, que eu acho que é importante a gente conhecer o mercado fotográfico, né, do país que a gente está vivendo, conhecer a linguagem, né, que se usa no dia a dia no trabalho, porque eu vou trabalhar com modelos, vou trabalhar com pessoas daqui, né? Então acho que é importante, então por isso que eu fiz. Qual o benefício de trabalhar como freelancer? Porque você trabalha como fotógrafa freelancer, né? Não é para nenhuma empresa, é para você mesma. Qual é o benefício disso? Então, a gente tem que ser mais organizada possível, né? Aqui na Suécia eu ainda não montei uma empresa. Eu tô no processo de montar a empresa. Mas eu digo no Brasil também, né? Eu acho que é a mesma coisa. Em Portugal eu cheguei a abrir atividade como fotógrafa freelancer lá, mas eu ia abrir minha empresa também. O processo é o mesmo. Você tem que se organizar, né, para que as coisas funcionem, né? E você é o dono do seu negócio, você é o que faz o seu negócio acontecer, é o seu nome que está em jogo. Mas você também tem a vantagem de poder trabalhar a hora que você quer, fechar os contratos que você quiser, né? Então isso eu acho que é importante. Você sabe disso, que você trabalha com várias agências, com várias empresas. Então assim, e nada melhor do que um cliente satisfeito,
te chamando para fazer novos trabalhos, indica também, né? Sim, sim. Satisfeito indica para E assim, e como eu estava com essa opção de ter que estudar sueco junto, eu não tinha como trabalhar em outra área, que eu tenho experiência em outras áreas, antes de eu ter o sueco suficiente para isso. E com fotografia, não, bastando saber o inglês, eu poderia me comunicar com qualquer pessoa, Sim, qualquer cliente, você consegue gerir também seu próprio tempo. Exato, isso aí. Com o avanço das mídias sociais e com o uso também excessivo do smartphone, né? Todo mundo agora tem smartphone e eles são muito bons por um acaso. Você acha que o trabalho do fotógrafo pode estar ameaçado? É engraçado, né? A gente já ouviu tantas vezes assim falar sobre ameaça à fotografia atual da época. Né? Eu lembro quando chegou a fotografia digital, né? Essa aqui, essa aqui que é a que eu trabalho desde o início, há 10 anos, né? Todo mundo falava que a fotografia digital ia acabar com a fotografia analógica e não acabou. Tem gente que tem, né? O romance com a história da fotografia, de utilizar filme ainda. É mais difícil realmente você trabalhar com filme, mas você pode continuar trabalhando. Isso aí é a opção de cada um. E aí quando veio o primeiro telefone celular com câmera, já se falava, não, ninguém imaginava a qualidade que essa coisa ia chegar. Hoje tem celulares tão bons que você deixa, eu que sou fotógrafa e muitos fotógrafos que eu conheço, deixam a câmera em casa e vão com o celular pra rua porque não sabe que vai ter boas imagens, vai trazer boas imagens para casa, né? Porque a qualidade realmente das imagens estão excelentes. Então assim, não acho que vai acabar. Até porque as tecnologias das máquinas fotográficas também melhoraram, né? Sim, elas vão se atualizando constantemente, né? Então vai mudando, vão ficando mais leves, né? Isso também facilita muito o trabalho do fotógrafo em si e das pessoas comuns, né? Mas eu acho que também tem a questão do olhar do próprio fotógrafo, né? Existem tantos fotógrafos no mercado, né? Então, assim, o mercado tá, e a gente fala que tá saturado nada, porque cada um tem seu estilo, tem uns que gostam de trabalhar com Photoshop e vivem com edição o tempo inteiro, e tem outros que preferem fazer a pré-produção, continuar do método mais, mais antigo, vamos dizer assim, né? Que é trabalhar a luz, trabalhar com uma boa pré-produção antes de trabalhar na pós-produção, né? Então eu acho que tem lugar para todo mundo, né? Então necessariamente não vai acabar assim. Ok, então não é uma ameaça de mídias sociais. Não. Sobre os filtros das fotos, agora é impossível quase a gente abrir um Instagram e não ver as fotos cheias de filtros. Você acha que é uma moda que vai passar ou ela vai continuar durante muito tempo apenas se modificando um pouco? É interessante isso porque ontem eu participei de uma sala no Clubhouse, né, que é a plataforma de voz, e era com advogados falando, o Instagram mata? O filtro do Instagram mata? Aí eu, como assim? Porque tem muitos influencers, né, que estão tão viciados na questão do filtro, eles não conseguem mais se enxergar como eles verdadeiramente são. Então eles olham para aquela imagem e acham que aquela imagem é a imagem deles, e não é a imagem real, é a imagem que o filtro está entregando. Então assim, eles não conseguem mais viver sem filtros, né? E tem gente pirando assim, de falar, não, eu tenho que ter esse filtro, criam filtros cada vez mais que deturpam a imagem real da pessoa, né? Então assim, eu acho que tem que se ter muito cuidado. O Instagram estava fazendo, parece que uma campanha, eles iam acabar com os filtros no Instagram, por causa desses filtros que fazem a modificação do corpo e do rosto, essas coisas, iam deixar só aqueles de cores, etc. E aí eles resolveram voltar atrás, isso eu fiquei sabendo ontem, não sabia disso, e resolveram realmente voltar atrás porque assim, tem muita gente que realmente não consegue estar tendo problemas sérios psicológicos mesmo, né? Então há que ser um certo cuidado. Parece que é uma coisa inofensivazinha, que é só pra ficar bonitinho, mas muitos fazem disso de fato uma coisa importante, né? Exatamente. Você me fotografa, você sabe que eu não gosto muito de Eu falei disso ontem, de você ontem nessa sala, porque eu falei, gente, as clientes que me procuram, como você, né, falam assim, não muda nada, deixa assim, né? Se sair com uma olheira, deixa a olheira, se sair com uma espinha, deixa a espinha, tira assim uma coisa que não tá,
mas nunca me pediram pra modificar, empinar a cintura, empinar a bunda, essas coisas que as pessoas pedem. Sim. Não, nunca me pediram isso, porque eu acho que o cliente que já me procura, ele já sabe o meu estilo, porque se você vai no meu portfólio, você já vê o estilo. Eu não sou uma pessoa de fazer muito Photoshop, eu não crio aqueles filtros mirabolantes, não mudo, né? Quando eu mudo, até as pessoas estranham. Quando eu fiz uma foto que você falou, não, tá melhor original. Então, assim, é porque eu não tenho realmente, assim, não gosto, não aprecio fazer, né? Então, assim, não critico quem faça. Mas eu acho que tem engano, mercado né? pra tudo, tem mercado pra tudo, tem gente que faz, mas eu não faço. Quando o cliente fala assim, você faz, modifica no Photoshop, eu falei, não, eu sou fotógrafa, eu não sou retoucher, que eles chamam, né? Eu não sou retocadora de imagens, então não faço esse tipo de trabalho. Seus clientes são mais suecos ou brasileiros? Por incrível que pareça, eu não tenho cliente sueco ainda, né? Porque eu realmente não divulguei no mercado sueco. A Flávia foi a minha primeira cliente aqui na Suécia. 3 anos, mais ou menos, né? Quase 4 já. Quase 4. Sofia vai fazer 4 anos. Eu fui contratada para fazer o primeiro ano da Sofia, da filha dela. E dali eu comecei a conhecer outras brasileiras aqui que moram aqui em Estocolmo. Então foi aí que surgiram. Mas eu tenho clientes da Turquia, tenho clientes da África do Sul, né? Então assim, uma conversa com outra, ou pessoas que indicaram. Então assim, ainda não tenho clientes suecos. Ainda, mas virá em breve. É porque eu acho que o estilo também, né? Eu acho que o estilo da fotografia dos suecos é um pouquinho diferente do meu. Então eu acho que isso também influencia um pouco, né? Mas como você disse, tem mercado para todo mundo. Para todo mundo, entendeu? Inclusive para todas as brasileiras, que eu sei que tem outras fotógrafas aqui muito boas, capazes, são estilos diferentes, né? Então assim, acho que tem mercado para todo mundo. É isso. Okay. Como é um modelo, um cliente ideal, na sua opinião? O cliente que fala que, Carla, você é quem manda. Essa não sou eu. Não é não, né? Imagina. Você que manda. O que você me pediu, eu tô fazendo. Você sabe disso, que eu peço mais loucura. Não, a gente conversa bastante. Não, eu acho que o cliente que ouve o que você tá querendo, ouve e entende o que você tá querendo. Porque eu trabalho com pessoas comuns, eu não trabalho com modelos, né, profissionais, né? Você é uma pessoa que trabalha já fazendo papel de modelo, né, de fotográfico para agências, para bancos de imagens, então você já conhece todo esse processo. Mas as pessoas que eu fotografo normalmente são ensaios de família, são mães, são mulheres, né, que fazem ensaio sensual, por exemplo. Eu faço muito ensaio sensual, as pessoas, nem sempre eu divulgo, porque né, as pessoas às vezes não querem divulgar, querem para elas somente. Então assim, as pessoas ficam muito à vontade comigo. Isso não sou eu que falo não, tá? São os meus clientes que falam. Então eu sempre ouço isso, inclusive já trabalhei com modelos em Portugal, e elas falam assim, cara, você deixa a gente muito à vontade, né? Então assim, eu procuro conversar sempre com o cliente antes, saber o que ele quer, o que ele deseja daquele ensaio, ou daquelas fotos que ele me pede, seja profissionalmente, né? Aquelas fotografia corporativa, por exemplo, que eu já fiz alguns trabalhos aqui, de ambiente, design de ambientes, etc. Então assim, eu converso com o cliente, faço o briefing, né, daquele negócio, daquele tipo de foto que eu vou. Então ele sabe que ele vai receber aquilo que ele me pediu, né? Então assim, eu nunca tive problema com relação a isso. Então o cliente ideal é aquele cliente que consegue entender aquilo que você tem diálogo, quer, seu né? trabalho. Graças a Deus nunca tive problema de comunicação com o cliente. E os clientes que fazem comigo fotos sempre voltam. Que bom, ótimo. Eu já voltei não sei quantas vezes. Agora a gente vai para a última parte da nossa entrevista, que é a parte das bandeiras. Eu faço perguntas e você responde com bandeira. Mas você já sabe que você já viu várias entrevistas aqui no meu canal. Já sei. Então, se você tá gostando dessa entrevista, já deixa o seu like aqui pra gente. E pode deixar comentários aqui embaixo também, que a Carla pode ir lá e responder, não é? Se as pessoas têm alguma dúvida, vocês deixem aqui que ela vai responder também. Então agora vamos começar a parte das bandeiras. Sol ou neve? Gosto dos dois? Gosto dos dois. Pra fotografar principalmente, né? Depois que eu descobri que eu sei fotografar neve, então... Outra coisa, né? Qualidade de vida. Educação. Me bastou, né? Também, mas não do jeito que eu acho que deveria.
É diferente. Os o sistemas que são eu muito tive, diferentes. o que eu tive foi uma coisa, eu falo que eu sou privilegiada, mas o Brasil não tem essas vantagens que a Suécia dá pra Não, gente. isso não. Então, Ah. por isso. Exato. Sistema de transporte. Óbvio, ainda mais eu sendo do Rio, morando em São Paulo, Salvador, essas cidades loucas, não tem como dizer. Pagamento de impostos. Por quê? Pagamentos de impostos são altos na Suécia, mas você tem retorno de absolutamente tudo. É verdade. Tudo. Né? Então, assim, a gente paga imposto, mas sabe que vai ter o resultado no final com relação à saúde, educação, etc, etc, etc. É verdade. Então... E falando em saúde, sistema de saúde. Olha, eu tive sorte, vamos dizer, eu tive sorte. Então, eu no Brasil eu tive alguns problemas pessoais com pai e mãe e tal, pelo sistema de saúde, eu tô falando público. E o sistema de saúde na Suécia, apesar de muita gente falar, né, que na Suécia, você já no seu canal tem várias pessoas falando sobre isso, que não é preventivo, como é no Brasil, etc. Eu ainda prefiro, né, a Suécia por questão de você ter um serviço gratuito, né? A gente fala que a gente paga, mas Paga imposto. Porque a gente tem esse retorno. Então eu acho que vale super a pena. Vodka ou cachaça? Eu prefiro vinho na atual conjuntura, mas se for para optar por um ou por outro, vodka. Vodka. Eu sou da cachaça. Agora não precisa mais de bandeira, é só um bate-bola. 4 perguntas finais para terminar nossa entrevista. Foto com filtro ou sem filtro? Precisa responder? Sem, né? Se bem que eu uso uns filtrozinhos de vez em quando eu tô com a cara assim, aquela cara batida assim. Nos né? stories, essas nos coisas. stories, nos selfies aí Exato. pra brincar, tudo bem, mas não. Fotografia lifestyle ou sensual? Difícil, porque eu gosto das duas, né? Mas qual que você acha mais divertida de fazer, por exemplo? Divertida? A lifestyle é divertida, Lifestyle. né? Dependendo do tipo de coisa que a gente faz, é mais divertido. Mas o sensual também, eu gosto muito, né? Você sabe que eu gosto e me sinto bem fazendo, né? De Confortável, ver né? e ver que as mulheres estão se sentindo deusas, poderosas. Então isso é bem legal. Depois a outra foi... Ok. Canon ou Nikon? Dá pra ver? Dá. Dá pra ver? Dá pra ler? Dá. Ok, então é Nikon. Nikon, não tem como. Já é minha terceira câmera Nikon. Você sabe quando eu pego a sua câmera... A minha é Canon. A dela é Canon. Eu fico perdidinha, porque eu já tô acostumada com o sistema Claro, a gente de se adapta, botões, de tudo. é. Então não adianta, 10 anos fotografando com Nikon, Ok. pra mim. Agora a última pergunta e pensa bem no que você vai responder. Ih! Modelo favorita, eu ou Gisele Bündchen? Poxa, eu fotografo tanto você ainda vai fazer essa Fotografou pergunta. ela. Pois é, por isso. Então não posso escolher, entendeu? Claro que é você, né? Eu acho que assim, quando a gente se sente bem, Claro. né? A gente tem esse bate-bola que a gente tá rindo Claro aqui. que sim. Porque eu consigo fazer, assim, a Flávia é uma pessoa muito fácil de fotografar. É uma pessoa que, se eu peço, ela faz, e tá passando frio. Já passou Aceita menos frio. 13 graus, congelou os dedos dos pés, das mãos, mas tava ali firme e forte com um sorriso no rosto. Eu vou colocar uma foto aqui em algum lugar pra eles verem. Então assim, então aí ó, sorrindo, né, mantendo a pose e congelando. Então assim, não tem como dizer que eu não gosto de trabalhar com você, é óbvio, ótimo. né? Então tá, e agora a gente vai então terminando mesmo nossa entrevista. Quer divulgar suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar? Sim, inclusive tem pessoas que me procuraram no Instagram, me mandaram mensagens direct, né? Perguntando como é que é ser fotógrafo na Suécia, como é que é, né? O que eu fiz e tal. Então assim, a gente vai fazer uma live, porque agora não é bem a proposta da entrevista, né? Que a Flávia queria conhecer um pouquinho só, mas na live a gente vai ter, vocês podem mandar perguntas aqui no canal pra Flávia. Sim, deixem aqui nos comentários que a Carla pode responder. A Flávia e gente vai colocar anotar. também o meu Instagram, que é Carla Buglé Vai aparecer underline aqui. photography, isso. E a pessoa pode mandar direct pra mim também, ou pra Flávia, no Instagram da Flávia, dizendo perguntas que querem saber sobre a profissão, sobre fotografia, sobre o mercado na Suécia, o que quiser.
E a live vai ficar salva no Instagram. Em breve. Não decidimos ainda a data, mas vai ser em breve. Isso. Eu participo de mais uma rede social, que é o Clubhouse. Eu tenho uma sala que eu abri e as pessoas gostaram bastante. Eu vou ter que abrir novamente várias salas sobre fotografia. Então, se vocês quiserem saber mais coisas sobre fotografia, podem mandar também a dica, se querem ver mais sobre isso. E tem Facebook também, né? Eu vou deixar aqui todos os contatos da Carla, os 500 Instagrams dela, todos. Então, vocês vão lá na descrição do vídeo que estará aqui. Deixem perguntas se vocês têm alguma, que ela vem aqui responder. Deixa o like nesse vídeo, já agora, para não esquecer, se você ainda não deixou. E comenta aqui o que você achou da nossa entrevista e outros tipos também de vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Então era isso. Muito obrigada por terem assistido essa entrevista. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! A gente, para lembrar as pessoas que estão assistindo, que a gente vai fazer uma live. Ah, esse final. Olha o final. Desculpa. Então, tudo bem, não tem problema, corta. Final. A gente vai falar da live. Não bem. Não aguento falar muito não, menina. Falei muito. Impostos. Cuidado com a bandeira no rosto. Desculpa. Fazer de novo o pagamento de imposto.